Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Programa número 96, pontualmente 6 horas. Bom dia! Hoje é dia 28 de agosto de 2024, uma quarta-feira gelada na cidade de Botucatu. Uma excelente quarta para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Acima de tudo, respire. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 28 de agosto, dia da avicultura. Avicultura é a criação e produção de aves com o propósito principal de obter carne e ovos, seja para consumo próprio ou para comercialização. Hoje também é o dia dos bancários, em homenagem a todos os profissionais que trabalham nas mais diversas funções de um banco ou demais instituições financeiras. Hoje também é o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento, uma data que certamente não há nada para se comemorar, mas sim aprofundar os debates e implementar ações e medidas que minimizem o número de vítimas de escalpelamento causado pela falta de proteção em embarcações, principalmente, que fazem o transporte fluvial, especialmente na região norte do país, que tem a maioria dos casos. Hoje também é o Dia Nacional do Voluntariado. A data reconhece a importância de quem reserva parte da sua rotina para servir a comunidade sem esperar nada em troca. E as cidades de Araguari, em Minas Gerais, Augusto Severo, no Rio Grande do Norte, Capela e Itabaiana, no Sergipe, Itararé e Tupi Paulista, no estado de São Paulo, Rio de Contas e Rui Barbosa, na Bahia, comemoram aniversário hoje. Legal, eu conheço aqui Itabaiana. Que bacana, né? E olha, o dia do voluntariado é fantástico, né? A pessoa que está sempre pronta a ajudar as demais pessoas gratuitamente, de maneira voluntária, como o nome já diz, é sensacional. E muita gente é adepta do voluntariado. Sim. Né? E a cidade de Botucatu, que é uma cidade solidária, sempre quando é necessária, a população participa de forma voluntária a ajudar as pessoas que necessitam, né? É muito legal. Se de repente você achar, olha, eu trabalho demais, a minha vida é corrida, arrume um tempinho para ser voluntário. Sempre vai ter uma causa que você pode dar a sua contribuição, o seu conhecimento de vida, a sua participação, que vai ajudar muito uma comunidade, uma ONG, uma pessoa. O voluntariado é sensacional. E além dos dias frios, traz um pouco de calor no coração para a sociedade fria também, né? E às vezes o ser voluntário, às vezes é uma palavra de conforto, às vezes um abraço, né? Verdade. É sensacional ser voluntário mesmo. 6 horas e 3 minutos, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. IBAMA, 100% das queimadas no Brasil são ação humana, mas ainda não é possível falar em crime orquestrado. Chefe da ONU emite alerta pela rápida elevação do Oceano Pacífico. Catástrofe em escala mundial. Mais de 200 candidatos usam os nomes de Lula ou Bolsonaro nas eleições de 2024. Jogo Estados Unidos Inteligência Artificial para ensinar eleitores a combater desinformação. Opa, só corrigir. Jogo usa inteligência artificial para ensinar eleitores a combater desinformação. Alta do IPCA 15 desacelera em agosto a 0,19% com queda em preços de alimentos. E hoje a gente vai receber o cirurgião veterinário Emerson Siqueira. Vai ficar aqui batendo um papo com a gente. Se você tem o seu pet, né? O seu cão, o seu gato, o seu animal de estimação, participe, né? Faça perguntas pro Dr. Emerson, que vai estar com a gente aqui a partir das 7 horas no Primeiro Jornal. E agora nós vamos saber como é que fica a previsão do tempo no dia de hoje, que ainda tá friozinho, né, Márcio? Tá com sim. Juliana Marques. Bom dia, Ju, tudo bem? Bom dia. Hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. E já começa a esquentar um pouco, hein? A temperatura mínima é de 8 graus, ainda baixa, mas a máxima é de 26 graus. No início da semana a gente via aí uma máxima de 19, 20 graus, né? Então já vai esquentar um pouquinho. A semana começou com um frio intenso em várias regiões do Brasil, resultando da passagem de uma forte massa de ar polar. Essa massa de ar frio, a quarta do inverno e a segunda mais abrangente do mês de agosto, trouxe temperaturas baixíssimas para diversas áreas, especialmente no centro-oeste e no norte do país.
O impacto foi sentido de maneira significativa em cidades na zona sul de São Paulo, onde as temperaturas registraram menos 2 graus e menos 1 grau. Olha só. Então não foi apenas 0 grau, as temperaturas chegaram a ficar negativas em São Paulo. Campos do Jordão, conhecido por seu clima frio, também marcou menos 1 grau. Essa onda de frio, no entanto, está com dias contados. A partir de hoje, a massa de ar frio começa a se afastar, permitindo que as temperaturas voltem a subir gradativamente em toda a faixa centro-sul. Ainda na quarta-feira, a previsão de geada nas serras catarinense e gaúcha, mas nas demais regiões do Brasil, as temperaturas já deverão ser mais elevadas em comparação ao dia anterior. E aí, a partir de hoje, começa a esquentar. Bom, a gente já está imaginando o que vai acontecer de novo, né? Mas esses dias de frio, tudo bem, é complicado a gente chegar na rádio com 6 graus e tudo mais, levantar. Mas faz parte, né? O que está faltando mesmo é a chuva, né? Verdade. Se bem que chuva e frio pra gente seria terrível, né? Não. Pra gente, assim, seria quase tortura. Mas que precisa de uma chuvinha, precisa. O tempo tá muito seco ainda. Urgentemente precisamos de chuva, né? E o alerta, inclusive da Defesa Civil do Estado de São Paulo com relação às queimadas, continua. 48 cidades estão em alerta ainda. Inclusive, com a volta das subidas das temperaturas, podem ocorrer novas queimadas. Não tenha dúvida. É uma preocupação que tem que continuar e o governo, as autoridades, têm que continuar monitorando, né? Porque já foi constatado que boa parte desses incêndios foram criminosos, né? 6h06, vamos àquela notícia inusitada, aquela notícia curiosa. Cabra com saco na cabeça na Turquia assusta outros animais e viraliza nas redes sociais. Uma câmera de segurança flagrou uma cabra com uma sacola na cabeça e assustou outras em um celeiro em Antalya, na Turquia. O saco se enroscou no animal enquanto ele comia, publicou um portal russo. O momento engraçado entre os animais confinados repercutiu nas redes sociais nas últimas horas. As imagens compartilhadas no X mostram as cabras correndo da outra assustadas, tentando fugir do local. Elas batem em retida quando vem o animal com o saco e partem em todas as direções do recinto. Nós vimos, né, essas imagens impressionantes. Infelizmente eu não consegui baixar para mostrar aqui pelo X, mas parece, como você falou mesmo, parece que os outros animais estão vendo uma assombração. Estão vendo uma assombração e ela correndo desesperada para se livrar da sacola. Agora, o tratador pisou na bola, né? Deixar uma sacola plástica poderia ser comida, por ser ingerida pelos animais, né? Verdade. Que falha, mas assim, vamos ver o lado engraçado da história. Parecia que é um fantasma, uma assombração correndo atrás das outras. Era ela pedindo socorro e as outras. E parecia que os outros estavam falando, socorro o quê? Você é um fantasma? Tipo que assim. Doideira, né? Foi mais ou menos assim. Muito engraçado também. 6h08, vamos agora a notícia viral, que é uma notícia triste, né? Que realmente causou comoção, não só no mundo esportivo, principalmente no mundo esportivo. E a Juliana traz detalhes agora. Infelizmente, o zagueiro uruguaio Juan Manuel Izquierdo, do Nacional, morreu nesta terça-feira em São Paulo. O jogador havia sofrido uma arritmia cardíaca em jogo contra o tricolor paulista na Libertadores, na última semana. O hospital Albert Einstein divulgou a causa e o horário da morte do atleta. O boletim do hospital trouxe. O hospital israelita Albert Einstein informa com pesar o falecimento do senhor João Manuel Izquierdo, ocorrido na terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h30, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca. Izquierdo tinha 27 anos e deixa a esposa Selena, uma filha de 2 anos e um filho nascido há menos de 2 semanas. Jogadores, clubes e muitos internautas lamentaram o falecimento do ator. Inclusive, antes do jogo do domingo, dia 25, contra o Vitória, pela 24ª rodada do Brasileirão, no Morumbis, o São Paulo entrou em campo com camisetas, mandando mensagens de força à esquerda. Atletas do time brasileiro, como Caleri e Michel Araújo, chegaram a visitar o hospital para se atualizar sobre a situação. Terrível, né, gente? Muito triste essa morte de um jovem atleta, 27 anos. As imagens dele caindo no gramado já foram chocantes, né? Se não tem um colega do Nacional para ajudar, amparar, para que ele não batesse a cabeça na hora da queda, né, as consequências poderiam ser piores na hora, inclusive, né? Mas 27 anos e a filha, há 2 semanas que nasceu,
Foi antes, porque já faz uns 10 dias que aconteceu o episódio, né? Que ele caiu no gramado contra o São Paulo. Ela tinha nascido no dia anterior, uma coisa assim, tá? Então ele, não sei se chegou a conhecer a filha pequena, né? Mas que situação, não, gente? E há 20 anos atrás, um jogador do São Caetano, também no Morumbi, jogando contra o São Paulo, Serginho, ele caiu no gramado, né? Teve um problema e faleceu também dias depois, tá? Então, é aquela história, por mais exames que sejam feitos, por mais condições que o atleta tenha, ninguém está livre, né? E um atleta que tem todo o aparato, né? Sofreu uma arritmia. Sim. E a gente lamenta, né, a comoção no mundo do futebol, né? Tava todo mundo torcendo pela recuperação dele. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Foi realmente chocante, né? E a gente está tentando, eu comentava com a Ellen antes da gente começar o programa hoje, né, um contato com uma participação de um cardiologista aqui de Botucatu nos próximos dias para a gente falar a respeito dos cuidados que a gente deve ter, né? Se um atleta sofre uma arritmia, um cidadão comum, né? E de repente, quando você tem um mal súbito envolvendo o coração, a importância do socorro chegar rápido, né? Esses dias teve uma pessoa que teve 4 paradas cardíacas, passou pelo desfibrilador, mas conseguiu recuperar porque o socorro chegou rápido. Boa. A importância da massagem, né, torácica é fundamental também, da pessoa saber, a pessoa que está do lado, saber fazer a massagem, enfim. A gente lamenta a morte do esquerdo e com certeza esse assunto vai ser bastante comentado ao longo do dia. É uma notícia triste que a gente tem que dar aqui também, e as nossas condolências à família, aos amigos e aos jogadores que se comoveram de forma geral. Prever FM 6:12. Esporte. Hoje os times disputam a Copa do Brasil em busca de classificação para a próxima fase. Nas quartas de final, pelo jogo de ida, o São Paulo recebe o Atlético Mineiro no Morumbi às 21h30 e provavelmente vai ter alguma homenagem, né? Com certeza. Todos os jogos acredito que tenha, né? A gente espera sim. O tricolor chega nessa fase após eliminar o Goiás, enquanto o Galo despachou o CRB. O São Paulo terá um desfalque no jogo. Afinal, o zagueiro Alan Franco foi expulso contra o Goiás nas oitavas de final e não joga. Ferrarese é favorito a ficar com a vaga, mas Sabino, de boas apresentações recentes, ainda tem chance. Juan Tressoldi, que chegou recentemente, ainda não tem data para estrear. De resto, a equipe deve ser a mesma que vem atuando nas últimas partidas, com Wellington Rato substituindo Ferreira, que está lesionado. Por fim, Pablo Maia e Alisson seguem no departamento médico. Até aqui, o São Paulo só teve um empate na Copa do Brasil. Pelo lado do Atlético, uma grande notícia para o técnico Gabriel Milito. Afinal, o atacante Hulk, que se recuperava de uma lesão na panturrilha direita, foi liberado pelo departamento médico e viaja junto com a delegação para São Paulo. Além disso, Saraiva e Alonso treinaram normalmente com a equipe e serão relacionados. Assim, a tendência é que o treinador tenha força máxima para duelo no Morumbi. E no mesmo horário, o Flamengo enfrenta o Bahia fora de casa. O time carioca terá o retorno de Tite nessa quarta, que ficou fora da beira do campo contra o Bragantino no domingo por conta de problemas de saúde. Teve uma arritmia também o técnico do Flamengo. Também, quase que no mesmo dia, o dia seguinte que o esquerdo teve esse problema, o técnico do Flamengo também teve uma arritmia. Nossa. Ele já retornou ao trabalho e viajou com a delegação para Salvador. Por outro lado, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta seguem como desfalques. Victor Hugo, que está perto de deixar o Flamengo para jogar na Turquia, também ficou fora da lista. E com a melhor campanha entre os times que estão na competição desde o início, o Bahia busca um título inédito em sua história. A equipe baiana nunca passou das quartas de final, alcançando essa fase em 4 oportunidades: 2002, 2012, 2018 e 2019. O Flamengo, ao contrário, já disputou 9 finais da Copa do Brasil e saiu campeão em 4. Olha, vai pegar fogo hoje. Nossa, que cada jogo, hein? Cada jogão Grandes hoje. duelos. Sem dúvida. É emoção. Mas, além disso, também tem Campeonato Brasileiro, para quem quer um pouquinho menos de emoção. É mesmo? Tá. Em partida atrasada, o Cruzeiro enfrenta o Internacional pela 5ª rodada do Brasileirão hoje. Os times vão a campo no gramado do Mineirão a partir das 19h30. E no mesmo horário, depois da derrota do Grêmio por 1-0, o Criciúma volta a entrar em campo contra o Bragantino.
O jogo atrasado é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece às 19h30 também. Bom, tem futebol hoje, novamente, Copa do Brasil. Se seu time está participando, boa torcida para você, tá? A gente vai torcer sempre para um bom futebol e que os times de São Paulo consigam passar adiante. É real isso aqui, viu? É de coração. 6h15 agora. Astro do Brasil na Olimpíada, Caboclo vai fazer teste no time da NBA. O ala pivô brasileiro Bruno Caboclo, destaque na Olimpíada de Paris 2024, tem atraído o interesse de times da NBA desde o fim da competição, com o Golden State Warriors sendo o mais recente a convidá-lo para uma semana de treinamento. No entanto, a possível assinatura com a franquia pode resultar em uma disputa legal com o seu ex-clube, o Partizan e Nice, que alegou que ele violou seu contrato ao viajar para os Estados Unidos sem autorização durante a Superliga Nacional. Caboclo argumenta que não recebeu o pagamento devido e busca a rescisão contratual sem indenização, com a questão atualmente sob a arbitragem da FIBA. É aquela história, né? Deixou pendências, existem pendências de ambas as partes. Ele foi cuidar da vida, sim, mas aí chamou a atenção do clube, né, o Partizan, né, que realmente disse que foi uma quebra de contrato. Enfim, segue a história, mas se um clube americano se interessar de fato, vai pagar a multa e a coisa vai continuar, né? Prever FM 6h16 e o Palmeiras desiste de contratação de Gabigol e a novela sobre o futuro do atacante continua. Após 2 meses de negociações, o Palmeiras decidiu desistir da contratação de Gabigol, atacante do Flamengo, que estava previsto para se tornar uma opção a partir de 2025, quando termina seu contrato atual. O clube paulista avaliou que Gabigol não deveria ser a prioridade na renovação do elenco para a próxima temporada e encerrou as tratativas com seus empresários. A informação foi inicialmente divulgada pelo UOL e confirmada pelo Estadão. Em julho, o Palmeiras chegou a oferecer um pré-contrato a Gabigol para ingressar no clube em 2025, mas o acordo não foi assinado. Além disso, o Palmeiras tentou negociar com o Flamengo para contar com o jogador nesta temporada, oferecendo uma compensação financeira e mencionando o nome de Dudu em suas propostas. No entanto, o Flamengo rejeitou essas ofertas, alegando que a compensação financeira não era suficiente e que não havia interesse na chegada de Dudu, especialmente devido à sua idade. Enquanto isso, Gabigol vivenciou um ano turbulento no Flamengo em 2024, incluindo uma suspensão temporária e um incidente que envolveu o uso da camisa do Corinthians. Apesar de uma proposta de extensão contratual por 1 ano do Flamengo, a oferta foi recusada. Gabigol declarou que ainda não havia uma decisão final sobre seu futuro e que estava focado em treinar e desempenhar bem até o final do ano. A situação permanece indefinida, com a possibilidade de novos desenvolvimentos no decorrer da temporada. Ainda bem que não veio, viu? Eu não sei, pra não. Você, palmeirense, o que você achou disso? Eu acho que é bom que não venha mesmo, Deixa sabe? desse jeito mesmo, né? Eu acho que é um desagregador. Sabe quando você tem na equipe uma pessoa que desagrega, que fala nos bastidores? Isso aí é terrível, terrível. Eu acho que não cairia bem no Palmeiras. Mas no futebol, quando você fala que não, pode ser que sim, né? Para evitar a subida do preço, enfim, uma série de fatores. Mas, a minha opinião como palmeirense, ainda bem que não veio. Deixa desse jeito mesmo. Eu acho que tá bom. Bom, e temos aí um áudio da Maria Zélia também, né? A Maria Zélia Menegon Ramírez, ela foi medalha de bronze no 26º Jomi, os Jogos da Melhor Idade. Que legal, né? Que legal. Ela falou assim, ela falou bastante aqui com a gente, aqui no Primeiro Jornal, falando um pouco das experiências dela na natação, de como tudo começou, do quanto o esporte beneficia a sua saúde, seu dia a dia. Sem dúvida. Vamos ouvir então a Maria Zélia Menegon Ramírez aqui no Primeiro Jornal, contando aí da sua participação, da sua carreira como atleta, da importância, tudo isso que a Ellen falou é muito legal. Vamos ouvir. Olá, boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Maria Zélia, que participou agora dos Jogos Jomi e que consegui a medalha de bronze no esporte de natação, a única botucatuense que foi com o grupo e conseguiu trazer uma medalha. E realmente é muito difícil, porque nesses jogos nós encontramos idosos com uma vontade, com uma
categoria, com condições de jogos espetaculares. E esse encontro é maravilhoso porque nós vemos assim o quanto de energia ainda possui o idoso. Sem dúvida. E eu, por exemplo, eu sou assim muito competitiva. Então, para mim, é importante não só competir, como ganhar uma medalha. Que legal. Então, realmente, para mim, foi uma enorme conquista. E vocês acreditam que, depois de muitos anos que eu participo, mesmo assim, você tem uma adrenalina intensa na hora da competição e você compete assim, como se fosse ganhasse uma fortuna em dinheiro. Mas a medalha é muito significativa, realmente, para quem compete. Então, é assim, e já há muitos anos que eu estou participando do Jomi, porque eu sou aposentada, acho que já faz uns 17, desde que ele começou, depois de uns 2 anos, eu participei, eu participo melhor. Então, mesmo assim, a ansiedade e a hora da prova mexe mesmo com a gente. Não só participei de natação, como também de tênis de campo. Olha que legal. Mas em dupla, né? Porque nessa idade a gente já não tem tanta energia. Eu e Vera Mendes, Rabelo, nós fomos campeãs 3 anos em seguida, e também trouxemos medalha de ouro na ocasião. Bacana, hein? Uau. Agora não sei precisar o ano. Então eu sou uma pessoa muito competitiva, né? Para mim, nossa, eu tenho assim uma gaveta de medalhas, graças a Deus. Fora isso, a forma como começou foi muito interessante. Eu era criança, hoje eu já estou com 79 anos. Eu era criança e meu pai ficou sócio aqui do tênis clube. E eu fui ali, eu gostava de nadar, gostava de ir na piscina. E olha, é muito circunstancial a vida, né? Tinha um rapaz que era namorado de uma amiga minha, que ele veio de Santos e ele observou como eu gostava da água e tal, e ele falou, você não quer aprender a nadar, competir? E aí ele foi dando toda a técnica, tudo, de nado o crawl, o livre, o nado de costas. Então, comecei a aprender e tal, e naquela ocasião, eu, com 14 anos, já tinha os jogos da Alta Sorocabana. E naquele tempo, as competições eram realizadas em julho, época do frio, assim, intenso. E eu me lembro que eu ia lá na piscina treinar, assim, com um casaco, não existia piscina aquecida naquele tempo, em lugar nenhum. E aí, então, a minha vida foi essa, de competir inicialmente nos jogos da Alta Sorocabana. Depois, eu fui para São Paulo fazer a faculdade de Educação Física. Durante todo o período que eu trabalhei, eu não participei em nada, só lá pela faculdade, que participei de jogos universitários, sempre competindo com natação. E depois que eu me aposentei, é que eu começo a jogar tênis, mas assim, para brincar e tal. Tive algumas aulas, porque tênis de campo eu não aprendi na faculdade. E aí a gente fica apaixonada também. Agora, os benefícios, não precisa nem falar, né? Fora o benefício físico, que é evidente, e você tem o benefício mental. Esse é o melhor que tem, porque você fica com a cabeça, sabe, assim, muito bem. Você fica bem, porque você fica com as pessoas quando você vai jogar tênis. E mesmo na natação, você mesmo é um esporte individual, mas no silêncio você chega até a meditar, sabe? Então, olha, realmente. Que legal. E na faculdade nós temos aquela célebre frase, né? Mens sana in corpore sano. Então, realmente é isso daí. E eu fico feliz, porque eu faço e fiz sempre o que eu gosto, sempre o que eu gostei. E continuo, né? Isso que é o mais importante. Então é isso, pessoal. Obrigada e até uma próxima. Tá aí, a Maria Zélia Menegon Ramires, parabéns pela conquista, parabéns pelo exemplo. Em 79 anos se manter em forma, atividade física. E depois a gente pode colocar uma foto da dona Maria Zélia aí, né? Depois na volta do
do nosso break aí, para que a gente mostre esse exemplo da dona Maria Zélia Menegon Ramires, que conquistou medalha no Jomi, né? Os Jogos da Melhor Idade, e joga tênis, enfim, se mantém sempre ativa, né? Faz bem pro corpo, faz bem pra mente. Como ela falou, mente sã, corpo são. É isso aí. Parabéns. Vamos ao intervalo. Já já nós voltamos com a sequência do primeiro jornal. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no Depósito de Tintas Botucatu. Temos uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, como Coral, Souvenir, Real. O Depósito de Tintas Botucatu tem uma equipe experiente, pronta para te orientar e ajudar na escolha das cores e tintas ideais. Também oferecemos tintas automotivas e ceras, para manter seu carro como novo. Facilitamos suas compras em até 6 vezes. 2 lojas, Avenida Santana 150 e Avenida Deputado Dante Delmanto 2070. WhatsApp 997 46 96 55. 100.9 Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. A sua cidade no primeiro jornal. 6h26 e tá aí a foto, né, da Maria Zélia Menegon Ramires, botucatuense, exemplo, 79 anos, medalhista no Jomi, Jogos da Melhor Idade, atleta de tênis, enfim. Parabéns aí a Maria Zélia Menegon Ramires. 6h27 agora, vamos falar de Paralimpíadas. Chegou o dia, hoje é quarta-feira, 28 de agosto, início das Paralimpíadas, né, Juliana? É isso mesmo, as Paralimpíadas de Paris começam oficialmente hoje. A cerimônia de abertura do evento, que contará com 184 delegações espalhadas pelo mundo, está prevista para as 15 horas no horário de Brasília. A abertura não ocorrerá dentro de um estádio. A iniciativa já foi vista na última edição das Olimpíadas, também realizadas na capital francesa. Os esportistas representarão seus países na Avenida Champs-Élysées. O evento será transmitido pelo Sport TV, pela Globoplay e pelo canal do Comitê Paralímpico no YouTube. Após um dos melhores ciclos em diversas modalidades, o Brasil busca a medalha 400 no mega evento. Na história dos Jogos Paralímpicos, que teve sua primeira edição em Roma em 1960, o Brasil tem um total de 109 ouros, 132 pratas e 132 bronzes, com 373 medalhas ao todo. Faltam 27 pódios para o número histórico. Os Jogos de Paris terão transmissão ao vivo no canal Sport TV e pelo canal do Comitê Paralímpico Internacional. No Rio 2016 e em Tóquio 2020, a delegação conquistou o maior número de medalhas em únicas edições, com 72 em cada. A delegação brasileira será a maior para uma edição dos Jogos fora do Brasil, com 280 atletas no total. São 255 pessoas com deficiência, 19 atletas guia, 18 para o atletismo e 1 para o triatlo. 3 coalheiros da bocha, 2 goleiros do futebol de cegos e 1 timoneiro do remo. Gente, muito legal. E a expectativa, eu via hoje o noticiário da madrugada, né? A expectativa é que o Rio Sena, possa ser usado. Informações de repórteres que estão já lá em Paris, tal, dizendo que a falta de chuvas nos últimos dias pode ter melhorado o Rio Sena. Então existe a possibilidade de não haver adiamento das competições aquáticas também nas Paralimpíadas. É aquela preocupação que nós já tivemos nas Olimpíadas e tudo mais, né? A gente vai torcer por um bom desempenho do Brasil, a gente vai torcer por um bom desempenho das atletas de Botucatu, enfim. E a gente vai ter os boletins diários aqui no Primeiro Jornal, que a gente já estava sentindo falta disso, né? É muito legal você poder realmente falar das atividades do Brasil, e o Brasil tem... por que o Brasil vai muito bem nas Paralimpíadas? Porque o Brasil investiu bastante nisso nos últimos anos, né?
locais de treinamento, centros de preparação, enfim, investiu demais na Paralimpíadas e é por isso que a gente vai ter, mais uma vez, pode ter certeza, a gente vai ter um ótimo aproveitamento, uma ótima participação nas Paralimpíadas que começam hoje. Eu acho que se a gente torceu na Olimpíada, na Paralimpíada, como eu falei ontem, a gente vai torcer muito mais. Sem dúvida Até alguma. porque, vamos falar a real, a gente tem tantas chances de medalha quanto, a gente tem esperanças de medalhas que a gente não tinha nas Olimpíadas, então... Vai ser muito legal. Promete. Vai ser muito legal. 6h30, vereadores aprovam Dia do Atirador Veterano do Tiro de Guerra. Na noite desta segunda-feira, dia 26 de agosto, os parlamentares de Botucatu se reuniram em sessões ordinária e extraordinária e aprovaram por unanimidade um dos dois projetos de lei em pauta. Durante a sessão ordinária foi aprovado o projeto de lei 104/2004 e de iniciativa parlamentar que institui o Dia do Atirador Veterano do Tiro de Guerra no município, a ser comemorado anualmente 2 de junho. A tribuna destacou a importância histórica do tiro de guerra e suas diversas atividades civis, incluindo campanhas de agasalho, doação de sangue, palestras sobre combate a incêndio, primeiros socorros, defesa pessoal, prevenção ao suicídio, valorização da vida, empreendedorismo, educação financeira, saúde ocupacional e bem-estar e prevenção ao uso de drogas. Na sessão extraordinária, o projeto de lei 101/2024, de iniciativa do prefeito, que cria o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura, foi objeto de um pedido de adiamento por uma sessão, devido a dúvidas sobre a matéria. Assim, a discussão sobre o projeto será retomada na próxima semana. E se falando em Dia do Atirador Veterano, põe essa fotinha para mostrar aí, um atirador veterano. Pronto. Aí estou eu, gente. Aqui, ó. Era o monitor 097 Márcio do Tiro de Guerra 02048. Não mudou muita coisa, não, hein? Não. E essa boquinha de beijar ferro elétrico, hein? Que coisa. É isso aí, gente. Olha, faz tempo isso, hein? Grande abraço. Era o subtenente Lecine Freitas da Silva, que era o comandante, e também o sargento, na época, sargento Milton Paulo Menzen. Que idade aqui nessa foto, Márcio? Essa idade, 18 aninhos. Ah, Que legal, né? eu acho bacana. Faz um tempo, 18 para 19, né? 19 anos já tinha, porque eu comecei no segundo semestre. Naquela época eram 6 meses, né? Sim, sim. Então a gente incorporou em julho de 79 e eu já tinha feito os 19 anos, E né? essa cara de mal, assim, era... Era assim para realmente assustar. Muito né? bom. E fiz uma palestra, inclusive, no Dia da Bandeira, quando nunca tinha vindo um general de divisão aqui em Botucatu e o Márcio foi escolhido, porque nessa época trabalhava em rádio já. Ó, Monitor 097 Márcio. Tempo passa. Lorival Panhozzi foi meu companheiro de farda. Toninho Panhozzi, que aqui esteve, também foi meu companheiro de farda. Teve esses dias falando do Fora de Forma. tinha que ser a foto deles aqui também. Não sei se tem, mas deve ter, né? Mas essa é a minha. Legal. E bacana isso, né? De atirador veterano, porque é um momento da sua vida, é um momento que todo jovem deveria passar. Principalmente na questão social, de conviver com outras pessoas de diferentes classes sociais. Você aprende muito nesse sentido, principalmente, tá? Muito legal e foi bem proveitoso. Tanto é que futuramente eu fui até secretário do Tiro de Guerra. Ó. Que legal. 6h33 agora. Feirinha de adoção de cães acontece neste domingo. O Departamento de Proteção Animal da Vigilância Ambiental em Saúde de Botucatu realizará no próximo domingo, 1º de setembro, a feirinha de adoção de cães resgatados de maus tratos. O evento será no Parque Municipal das 9 às 12 horas. Todos os animais disponíveis estão microchipados, vacinados, vermifugados e castrados. Os interessados em adotar um animalzinho precisam ser maiores de 18 anos, apresentar um documento de identidade com foto, comprovante de residência atual e levar coleira e guia para adoção. O Parque Municipal Joaquim Amaral Amando de Barros fica na rua Dr. José Barbosa de Barros, no Jardim Paraíso. Informações pelo telefone 14 3882 1290. Prever FM 6h34 e o 7º concurso de fotografia da FCA continua com inscrições abertas. A Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu, com apoio da Unesp e PROEC,
promove concurso de fotografia com inscrições abertas até 30 de setembro. Haverá premiação aos 3 primeiros classificados em data e local a serem divulgados posteriormente. E as fotografias serão utilizadas nas diversas mídias e na divulgação das ações culturais da FCA e Unesp. O e-mail para obter informações é staep.fca@unesp.br. E os telefones 3880-7267, 3880-7414 e 3880-7798. Prever FM 6h35. Se você puder dar a manchete, vou pegar o vídeo aqui, Márcio, para já deixar. Jean Garfunkel mostra suas canções no palco da Fazenda Lajeado. O auditório da Fazenda Lajeado, em Botucatu, vai receber o cantor, compositor e poeta Jean Garfunkel para uma apresentação única e especial no dia 29 de agosto, quinta-feira, a partir das 20 horas, com entrada gratuita. E o Jean também é um compositor respeitado, com músicas gravadas por vozes importantes da música brasileira, tais como Elis Regina, Maria Rita, Margarete Menezes, Zizi Posse e a dupla Pena Branca e Chavantinho. Como letrista, trabalhou com parceiros ilustres como os maestros Moacir Santos e Júlio Medalha e o violinista Yamandu Costa, entre outros. Tem 4 discos lançados em dupla com seu irmão e parceiro Paulo Garfunkel e 2 discos solo. Em 2011, publicou o livro Poemia, com poemas e letras de canções, prefaciado por Paulo César Pinheiro, vencedor do edital de literatura da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Em 2017, lançou pela editora Patuá o livro de crônicas rimadas Poemania Crônica. Ao longo dos anos, tem se apresentado pelo país e ministrado oficinas de criação musical em unidades do SESC, no Museu da Língua Portuguesa, no Museu da Casa das Rosas, entre outras instituições. No show da Fazenda Lajeado, o público poderá conferir Jean Garfunkel apresentando algumas de suas melhores canções. Ele será acompanhado pelo multi-instrumentista Pratinha Saraiva, músico integrante da equipe de programas como o Senhor Brasil da TV Cultura, com um vasto rol de participações em discos e shows de grandes artistas da música brasileira, como Zizi Posse e Renato Braz. O show é gratuito e é aberto a toda a população. A portaria da Fazenda Lajeado estará aberta aos veículos de quem for ver o show. O evento é uma realização dos comitês locais de ação cultural da Faculdade de Ciências Agronômica e da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e conta com o apoio do Grupo PET Engenharia Florestal e da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, o FEPAF. Jean convida a população para prestigiar o evento. Queridos amigos de Botucatu, meu nome é Jean Garfunkel, eu sou compositor, poeta, cantor, violonista, enfim, um cantador brasileiro que se apaixonou aqui pela cidade de Botucatu, cidade dos bons ventos, e os bons ares me trouxeram com muita alegria para fazer um show para vocês junto com meu amigo Pratinha Saraiva, no dia 29 de agosto, quinta-feira, às 20 horas, no auditório da Fazenda Lajeado, entrada franca. Eu quero contar com a presença de vocês lá para a gente cantar, tocar e conversar um pouquinho sobre música e poesia. Vamos nessa! Que legal, né? Eu gostaria de comparecer, mas em virtude do nosso horário aqui, 8 horas, já estou, daquele jeito. Já está descansando, já para o dia, se preparando psicologicamente para o dia seguinte, né, Márcio? Não tenha dúvida. 6h38, na gestão, desvio de verbas e disputa de poder são possíveis motivações para a morte de funcionária da APAI. A Polícia Civil tem 30 dias para concluir as investigações do assassinato da funcionária da APAI de Bauru, Cláudia Regina da Rocha Lobo, que tinha 55 anos. As investigações apontam que a secretária executiva foi morta pelo presidente da entidade, Roberto Franceschetti Filho, no último dia em que ela foi vista com vida. A conclusão das investigações deve apontar a causa do crime, mas, de acordo com o delegado responsável pelo caso, Cledson do Nascimento, má gestão, desvio de verba e disputa de poder na APAI são apontadas como possíveis motivações. Em um documento apresentado à imprensa que narra a cronologia das investigações, as características de crime passional foram descartadas.
Apesar de parte da grande mídia e opinião pública cogitarem para uma possível questão passional para o crime e o Roberto direcionar a investigação para traficantes que cobravam familiares de Cláudia, passamos a trabalhar com fortes indícios de rombo do caixa da entidade assistencial, má gestão e conflitos de interesse entre presidente e secretária executiva, consta no documento. Além do inquérito sobre o assassinato da funcionária, uma investigação paralela foi aberta pelo setor especializado de combate aos crimes de corrupção, crime organizado e lavagem de dinheiro para investigar possíveis fraudes financeiras na instituição. A Polícia Civil também relatou que Roberto, antes de ser investigado como principal suspeito do crime, tentou guiar as investigações para um possível familiar de Cláudia, que foi preso por tráfico, e afirmou que a secretária estava arcando com dívidas do familiar. A coordenadora financeira da APAI confirmou que Roberto liberava adiantamentos que eram lançados como pagamentos para fornecedores para Cláudia. O computador da vítima foi periciado. Nele foram encontrados planilhas de contabilidade pessoal de Cláudia, com indicações de inconsistências financeiras, inclusive com valores em aberto em relação ao Roberto. Durante a coletiva da última segunda-feira, a Polícia Civil confirmou que a funcionária da APAI de Bauru foi assassinada. As investigações indicam que Cláudia foi morta por apenas um tiro disparado por Roberto no carro da entidade antes de o veículo ser abandonado na região do bairro Vila Dutra. Imagens de uma câmera de segurança mostram o presidente saindo do banco de passageiros e assumindo o volante, enquanto Cláudia vai para o banco traseiro. O carro permaneceu estacionado por 3 minutos, momento em que, segundo a polícia, Roberto disparou contra Cláudia. Que coisa, não, gente? Que impressionante, né? Companheiros de trabalho e tudo mais, né? As apurações estão já quase sendo finalizadas, né? Para se chegar à motivação. Se é que existe motivação para um crime dessa natureza, né? Enfim, vamos aguardar e nos próximos dias a gente vai dar os esclarecimentos finais sobre esse caso. 6h41, vamos a mais um intervalo. Lembrando que às 7 horas o cirurgião veterinário Emerson Siqueira vai estar aqui com a gente para bater um papo com a gente, falar a respeito do seu pet, né, das suas dúvidas e tudo mais, aqui no Primeiro Jornal, que volta já já. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Aqui tem Unimed, o maior sistema cooperativista de saúde do mundo. Uma rede de cuidado e proteção presente em 9 de cada 10 cidades do país, com mais de 118 mil médicos cooperados. Presença transformadora que faz a diferença na vida de mais de 20 milhões de brasileiros. E busca todos os dias pela excelência em tudo que faz, reafirmando assim o seu compromisso com a saúde. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. No trânsito, escolha Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811 4040. Primeiro Jornal, Prever FM. 6h43, Ibama. 100% das queimadas no Brasil são ação humana, mas ainda não é possível falar em crime orquestrado. O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, afirmou nesta segunda-feira, dia 26, que todos os focos de queimadas florestais registrados no Brasil são resultado de ações humanas, mas disse que ainda não é possível dizer que há uma ação criminosa orquestrada. Se foi uma ação organizada, criminosa, isso é o que as investigações vão determinar, afirmou Agostinho após uma reunião no Palácio do Planalto que tratou de ações a serem tomadas para conter os incêndios. O Brasil vive nos últimos dias uma situação crítica, em especial no Sudeste e no Centro-Oeste, com intensificação da estiagem, da baixa umidade do ar e da multiplicação dos focos de incêndio florestal. Cidades, em especial do interior paulista, foram tomadas pela fumaça que chegou até Brasília e cobriu no domingo o prédio da capital federal. Mesmo dizendo que, no momento, não há indícios de ação orquestrada, Agostinho afirmou que a situação em alguns estados é suspeita. Alguns estados apresentam situações suspeitas. Em alguns lugares, há uma distribuição
uniforme dos focos ao longo das estradas ou colocados em momentos de difícil controle, afirmou. Agostinho disse que o momento é extremo e que o governo federal nunca teve tantos brigadistas em campo para combater o fogo. Agostinho também comentou sobre a necessidade de uma mudança de perspectiva em relação às mudanças climáticas e a forma como o país deverá lidar com isso. De certa forma, teremos que olhar para a mudança climática de outra maneira. Muito provavelmente vamos ter que investir bastante em tecnologia e a humanidade terá que repensar uma série de estratégias daqui para frente, afirmou. Por fim, o presidente do IBAMA fez um apelo à população para que evite qualquer tipo de queimada nesse momento crítico. O que realmente precisamos enfrentar é que o foco está sendo colocado em pessoas. No Brasil, estão colocando fogo. Esse é o recado que precisamos passar. A sociedade precisa entender que este momento não é hora de colocar fogo no mato ou no lixo, concluiu. A reunião desta segunda, de acordo com Agostinho, serviu de preparação para um encontro com governadores e que ações contra as queimadas serão discutidas de forma mais específica. Ainda não há data para essa reunião com os próprios governadores. Precisa realmente alguma coisa ser feita, né? O monitoramento, inclusive, de pessoas suspeitas. 4 pessoas foram presas até agora, tá? Foi muita coincidência? Não, né? Não existe coincidência numa situação dessa. Ao mesmo tempo, as queimadas começarem, é terrível tudo isso. Além né? da quantidade de focos, realmente como fala aqui no texto, né? Foi feito às vezes caminhos, sabe? Certinho, assim, muito bonitinho pro fogo. Não tem como não ter sido proposital, digamos assim. Gente, e as imagens, né? Quando a gente olha as imagens do que aconteceu na sexta, no sábado, no domingo, em alguns pontos continua acontecendo, são terríveis essas imagens, né? É uma visão realmente do inferno, né? De pessoas que ontem conversando com uma amiga, ela foi naquela região de Ribeirão Preto na sexta-feira e realmente ficou com medo, porque de repente ela olhou do lado direito fogo, do lado esquerdo fogo na estrada, teve que acelerar o carro porque realmente a coisa estava ficando difícil. Somado a tudo isso, do perigo de ser queimado e tal, a questão da saúde, da respiração também, tudo isso somado, né? A destruição, animais mortos, né? Assentamentos lá em Araraquara, tradicionais assentamentos, foram praticamente totalmente destruídos. Enfim, a gente tem que tomar uma providência, as autoridades tomar uma providência, reuniões e que os governos ajam com rigor contra os criminosos se forem descobertos, né? Prever FM 6h47. Chefe da ONU emite alerta pela rápida elevação do Oceano Pacífico. Catástrofe em escala mundial. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, emitiu um alerta mundial por causa da rápida elevação do Oceano Pacífico. De acordo com o relatório apresentado pela organização nesta terça-feira, as temperaturas nos mares da região estão subindo muito mais rapidamente do que as médias globais. De acordo com pesquisas, o aumento do nível do mar é consequência do aumento das temperaturas, que causa o derretimento das calotas polares. À medida que o aquecimento aumenta e o gelo derrete, o mar sobe de nível. O relatório divulgado nesta terça mostra que o nível dos mares subiu 15 centímetros nos últimos 30 anos em algumas partes do Pacífico. O avanço do oceano é uma preocupação global, já que isso pode afetar milhares de comunidades costeiras pelo mundo. No entanto, as ilhas do Pacífico são excepcionalmente expostas. Sua elevação média é de apenas 1 a 2 metros acima do nível do mar. Cerca de 90% da população vive a apenas 5 quilômetros da costa e metade da infraestrutura está a 500 metros do mar. Antônio Guterres afirmou: estou em Tonga para emitir um SOS mundial. Salvem nossos mares, do inglês Save Your Seas, sobre a rápida elevação dos níveis do mar. Uma catástrofe em escala mundial está colocando em risco este paraíso do Pacífico. As temperaturas da superfície do mar no sudoeste do Pacífico aumentaram 3 vezes mais rápida que a média global desde 1980, de acordo com o relatório regional compilado pela Organização Meteorológica Mundial e divulgado na terça-feira. Os números contrastam com a realidade das ilhas. Elas são pouco povoadas, com pouca indústria e geram menos de 0,02% das emissões globais anuais de CO2. Ou seja, o que impacta a região não é a própria emissão, mas as emissões globais. A argentina Celeste Saulo, secretária-geral da OMM, advertiu:
é cada vez mais evidente que estamos ficando sem tempo para reverter a maré. O relatório ainda revela que 34 eventos de risco hidrometeorológico relacionados principalmente a tempestades ou inundações no sudeste do Pacífico causaram mais de 200 mortes e afetaram mais de 25 milhões de pessoas no ano passado. Segundo o documento, o aumento do nível do mar em alguns locais como Kiribati e Ilhas Cook foi similar ou um pouco abaixo da média mundial. Mas em outros lugares, como as capitais de Samoa e Fiji, a elevação foi quase o triplo da média, de 31 centímetros e 29 centímetros, respectivamente. Segundo os cientistas que elaboraram o relatório, Tuvalu, um país insular de baixa altitude, poderá desaparecer nos próximos 30 anos, mesmo em um cenário de aquecimento global moderado. Então, aquela história que a gente já fala há alguns anos, né? Que a gente já comenta, que a gente já sabe que as geleiras, né, estão derretendo. Sim. Estão derretendo, essas águas vão para o oceano, a água começa a aumentar, né, a superfície, enfim. Isso está acontecendo desde 1980. Você imagina, 44 anos atrás. Pois é. E continua acontecendo. Então, Nada muda. qual que vai ser a sequência disso? Então. Né? Nós estamos já vivenciando tudo isso e as pessoas ainda, as grandes autoridades, os grandes países, os líderes mundiais, continuam de braços cruzados. Como eu sempre digo, o planeta está dando um jeitinho de se livrar da gente e a gente não está fazendo nada. Que coisa louca, né, gente? 6h51, mais de 200 candidatos usam os nomes de Lula ou Bolsonaro nas eleições de 2024. Nas eleições municipais de 2024, 237 candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador utilizam nas urnas os nomes Lula ou Bolsonaro. São candidaturas de 25 partidos diferentes, espalhadas por quase todos os estados brasileiros. O levantamento foi feito pela Globo News e o G1 com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral divulgados até esta segunda-feira, dia 26. No entanto, como as legendas podem pedir substituição de candidatos até 16 de setembro, as informações podem mudar. Ao todo, 162 candidatos utilizam o nome de Lula do PT, atual presidente da República. A maioria, 153 pessoas, concorre como vereador. Há 6 tentando o cargo de prefeito e 3 o de vice-prefeito. Com o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, há 75 candidatos. A maioria, 71, concorre como vereador. Há 2 tentando o cargo de prefeito e 2 o de vice-prefeito. Ao todo, 15 partidos têm candidatos com os nomes do atual presidente e do ex-presidente nas urnas neste ano. O União Brasil, por exemplo, tem 3 candidatos que utilizam o nome de Bolsonaro e 7 que usam o nome de Lula. Também é o caso do Republicanos, que tem 5 candidatos utilizando o nome de Bolsonaro, além de 9 o de Lula. Entre os 162 candidatos que utilizam o nome de Lula, 88% são homens e 12% mulheres. Eles são de 24 partidos diferentes. A sigla com o maior número de candidatos utilizando o nome do presidente é o Partido dos Trabalhadores, o PT, com 30 candidatos. Na sequência, o Partido Progressista, o PP, com 17 candidatos, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, com 13. No Partido Liberal, o PL, 10 candidatos têm na urna o nome do atual presidente. A região com mais Lulas é o Nordeste. O estado com maior número de candidatos é a Bahia, com 35. Seguido por Pernambuco, 22. Dos 75 candidatos que utilizam o nome do ex-presidente, apenas 7 têm realmente o sobrenome Bolsonaro no nome de registro. Homens também são maioria dos candidatos que concorrem como Bolsonaro, 72%. Metade dos candidatos que usam Bolsonaro no nome de urna está na região sudeste, com destaque para o estado de São Paulo, que concentra 18 candidatos. Em 2020, 281 candidatos estiveram às urnas com Lula ou Bolsonaro nos seus nomes de urna. A diminuição de 16% de Lulas e Bolsonaros acompanha o movimento de diminuição de candidaturas nas eleições deste ano, uma baixa de 19% em relação a 2020. É a primeira queda desde 2008. A gente percebe o seguinte, né, que o país está dividido já faz tempo, mas aparece aqui, pelo menos na utilização dos nomes, né, do ex-presidente e do atual presidente, Sim. Está diminuindo um pouquinho. Sim. Está diminuindo um pouquinho, né? Outros atores têm aparecido, né? Não sei se para melhor ou para pior. Essa é a dúvida, né? Por isso que você tem que constantemente ficar analisando, seja na sua cidade, né?
seja no estado, seja no país, analise bastante, pesquise bastante, não se deixe levar pelos grupos de WhatsApp. Mas eu acho curioso o nome que alguns candidatos adotam, né? Eu já ouvi por aí tantos nomes, desde que eu me conheço por gente. É fulano da carrocinha de cachorro-quente. É isso mesmo. Tem uns nomes assim, agora usam Lula e Bolsonaro. É isso mesmo. Depois que passarem as eleições, a gente pode até colocar aqui, né, nas inusitadas, alguns nomes pitorescos usados neste Brasil, né, durante as eleições de 2024. Verdade. 6h54. Após suicídio, o Colégio Bandeirantes quer rever acordo com ONG que escolhe bolsistas. O recente suicídio de um aluno bolsista no Colégio Bandeirantes, uma das instituições de ensino mais tradicionais de São Paulo, trouxe à tona tensões entre a diretoria da escola e a ONG Smart, responsável pela concessão das bolsas. Segundo o UOL, a discordância entre as duas partes gira em torno do nível de apoio necessário aos alunos bolsistas durante o horário escolar, em meio a um debate mais amplo sobre a inclusão de estudantes de baixa renda em escolas de elite. Após a tragédia, a diretoria do Colégio Bandeirantes expressou o desejo de que os analistas da Smart tenham uma presença mais constante no ambiente escolar, especialmente para atender às necessidades dos alunos bolsistas. Contudo, a ONG considera essa demanda inviável. A situação se agravou após uma reunião na qual a diretoria do colégio teria considerado o comportamento dos bolsistas que cobravam ações mais efetivas para a saúde mental como agressivo. Por outro lado, a Smart defendeu a postura dos alunos, afirmando que o comportamento era compreensível, dado o impacto emocional causado pela morte do colega. A tragédia reacendeu a discussão sobre a inclusão de alunos de baixa renda em escolas de elite no Brasil. Cláudio Mansur Salomão, mantenedor de uma faculdade, argumenta que, apesar das boas intenções por trás dessas iniciativas, elas podem gerar impactos sociais negativos para os bolsistas. Ele cita como exemplos a exclusão em eventos sociais, a dificuldade em frequentar lugares típicos da classe alta, como o Clube Paineiras e a exposição a bullying. Salomão defende que, enquanto na universidade os bolsistas já possuem maturidade para lidar com as disparidades sociais, na educação básica, eles podem sofrer sentimentos de humilhação e injustiça, que podem ter consequências graves, como os casos de suicídio de estudantes bolsistas, intensificando o debate sobre os impactos da inclusão sem o devido suporte. Realmente é uma situação a ser bastante analisada, né, para evitar que tragédias desse tipo continuem acontecendo. É difícil, né, tem que ter toda uma estrutura operacional e emocional, né, para que esses alunos, os bolsistas, sejam acompanhados e que eles possam ser integrados num colégio de elite. É uma situação difícil de ser analisada, inclusive, para a gente que está de fora. Né? Mas eu imagino um aluno que, como diz a nota aqui, que não tem ainda a maturidade de um universitário, ele que está no ensino médio, no ensino fundamental, possa realmente ter o discernimento de saber que está sofrendo um bullying, né? E para evitar situações como essa, extremistas, de um suicídio dentro de uma escola. Né? Foi terrível isso que aconteceu. 6h57. Imigrante retido no aeroporto de Guarulhos com suspeita de mpox está com catapora. Um imigrante que estava retido no aeroporto internacional de Guarulhos com sintomas compatíveis com mpox foi diagnosticado com varicela, infecção viral mais conhecida como catapora. A informação foi confirmada pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, referência estadual para atendimentos graves de mpox, que recebeu o paciente encaminhado pela Anvisa no último domingo, dia 25. Na data, o estrangeiro que não teve a nacionalidade informada foi encaminhado para isolamento e para a realização de exames em uma unidade de pronto atendimento no bairro de Cumbica, segundo a Prefeitura de Guarulhos. Até a noite de segunda-feira, 526 pessoas estavam retidas na área de imigração do terminal, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou que o paciente está bem e segue em observação. Após um exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz, o caso foi descartado para mpox e confirmado para catapora, a varicela. A pasta ressaltou ainda que o homem não é natural de regiões endêmicas de mpox e que o atendimento a pacientes com suspeita ou diagnóstico da doença faz parte da rotina do Instituto desde 2022. Um alerta epidemiológico foi emitido pela Secretaria de Saúde do Estado na última sexta-feira, 23, orientando e recomendando a intensificação das ações de vigilância e assistência de casos de mpox. Tem que ficar atento,
Tem que isolar, tem Menos que examinar. mal. Menos mal, né? Que foi apenas a catapora. Mas é isso aí. Com investigação, com isolamento, para a gente ter a certeza do que se trata o caso, né? Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.